Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Sabe onde, gente? Claro que você sabe, Bodega do Sertão. Você já vê logo o cenário, já sabe, né? Bodega do Sertão, essa bodega gostosa, gostosa da gente vir, gostosa de onde a gente come, gostosa de receber os amigos. E eu hoje estou recebendo Fabiana Toledo, que é a presidente do IPREV, o Instituto de Previdência de Maceió. Fazia tempo que ela não vinha aqui. É uma danada para cá e para lá e cheia de problemas, mas não tem problema, um dia ela chega. Chegou, tudo bem? Como vai, Fabiana? Oh, muito bem, Geraldo. Muito bem. É uma satisfação sempre estar aqui satisfação com você, minha. Discutindo e conversando sobre a Previdência, né? Que a gente traz de novidades. Esse palavrão chamado Previdência hoje, né? No bom sentido. Na verdade, deveria ser uma palavra de conforto. Com certeza. Para as pessoas. Né? Com certeza. Porque a garantia deveria ser a garantia do do momento que a pessoa vai se aposentar e se houver algum problema ao longo da sua vida laboral. Verdade. Né? Agora, nessa grande discussão que existe hoje em torno do assunto Previdência, que precisa de uma reforma, queira ou não queira, tem que haver essa reforma, não é verdade? Vamos começar, assim, pela tua opinião em relação ao nacional, ao geral. Na verdade, a reforma da Previdência, ela precisa acontecer, né? De fato. Por quê? Porque quando a Previdência foi desenvolvida, instituída, a realidade do país era outra. Sem dúvida. Não só a realidade econômica, mas a expectativa de vida das pessoas também. Então, ela precisa vir, sim. Porém, ela precisa ser muito bem avaliada. Perfeito. Porque, na minha opinião, e eu acho que é a opinião da grande massa da população, não pode as pessoas pagarem o pato por uma má gestão. Não tenha dúvida. Né? A gente tem que avaliar o que deve ser mudado na Previdência para ela se adequar à realidade, à expectativa de vida das pessoas e da contribuição previdenciária do servidor e parte patronal que sustenta a Previdência. De fato, o que as pessoas precisam ter em mente é que a Previdência ela precisa ser autossustentável. Não tenha dúvida. Né? Ela precisa se bancar. Né? Não dá para um governo estadual, um governo municipal, estar deixando de investir na cidade ou no estado para pagar previdência dos aposentados e pensionistas dos seus servidores. Porém, o desenvolvimento da Previdência ao longo dos anos, ele precisa se sustentar. Como fazer isso? Né? Lá no IPREV Maceió, a gente vem desenvolvendo várias ações para chegar a esse ponto. É fácil? Não, não é. Claro que não é. É um problema altamente matemático e geometricamente crescente, sem dúvida alguma, não é? O que agregar é o que a gente vem discutindo muito lá no nosso município, né, no Maceió, que é o quê? A Previdência é uma consequência da vida ativa do servidor ao longo dos anos. Verdade. Então, falta, às vezes, um link, né, de conexão entre as execuções da vida laboral do servidor para quando ele vai se aposentar. Exemplo, na hora que um prefeito ou um governador vai fazer um novo plano de cargos e salários para os seus servidores, eles estão avaliando a Previdência no final. Os sindicatos, que eu converso muito com os sindicatos,
na hora que eles vão pleitear uma mudança no plano de carreiras dos seus servidores, ele está olhando para a Previdência? Não está. Pois é, não adianta só olhar o agora. Exatamente. Senão é um falso benefício para os servidores. Você diria que falta hoje um novo hábito que seria o planejamento de vida, Falta. incluindo não só o que ele ganha hoje, mas o que ele precisa ganhar amanhã? Sem dúvida. Eu acho que é por aí. Falta o planejamento do servidor, Perfeito. mas falta também uma visão da máquina pública também. Sem dúvida. Porque ela tem que pensar de uma forma sistemática. Não adianta, exemplo, vou tomar como exemplo Maceió, não adianta o secretário de gestão cuidar em separado da gestão dos servidores ativos, o secretário de economia cuidar em separado das finanças e a previdência ficar em separado sendo um problema. Não. Os três precisam conversar de forma conjunta. Para quê? Para que as ações da vida ativa, que é o secretário de gestão que cuida, reflita de uma forma tranquila na Previdência e que também seja suportado pelo secretário. Então, assim... Você é corajosa, você toca num ponto maravilhoso, que é essa questão da junção planejada. Né? Sem dúvida alguma, quando você diz que a pessoa não planeja a sua própria vida pensando na aposentadoria, você imediatamente coloca o município também, no caso do município, você coloca ele em xeque. Sim. Quando diz, espera aí, o planejamento do município está errado. Sim, perfeito. Porque eles deviam estar numa outra, que não é errado de agora, é uma mudança cultural. Muito grande, mas muito bonito o que você colocou. Quer dizer, é preciso uma união de forças muito grande para chegar a um denominador comum. Isso, nós chegamos a essa conclusão de forma bem clara quando a gente colocou os órgãos deliberativos, os órgãos de conselho do Instituto para funcionar. Porque quando a gente ingressou na Previdência Municipal, os órgãos até existiam, mas eles não funcionavam. Não funcionavam, exatamente. Então, o que acontece? O órgão deliberativo do Instituto de Previdência, por exemplo, é composto, não é à toa, pela Procuradoria, pelo secretário de Gestão, Perfeito. pelo secretário de Economia. Isso. Esses são os braços do governo. Fora o governo, você tem a Câmara Municipal também participando como servidor e como um ente, também está participando, tem cadeira também, representante dos servidores, representante dos aposentados, representante dos pensionistas. Então, é um momento de discutir. Esse tipo de fala, eu já discuto muito com os sindicatos. Às vezes eles vão lá discutindo uma verba, é muito injusta. Mas, minha gente, quem sentou na mesa à época, com o gestor à época, para decidir que essa verba era assim? Isso, perfeito. Porque um decreto e uma lei não vem do nada. Não. Né? Claro Passou que não. Por negociações de vocês com gestores à época, depois passou pela Câmara de Vereadores e por aí vai, até se transformar numa lei ou num decreto. Aí não pode agora, vocês virem agora para o Instituto e dizer, você tem que fazer diferente porque isso não é justo. Não, o Instituto não trata de justiça, trata do que é correto. E a gente é só gestor. O que foi que se decidiu na lei? Na lei ou no decreto se decidiu, sei lá, que tal verba você contribui, mas só leva se contribuir durante 10 anos. Tem algumas coisas assim. Aí o servidor contribui 9 e não leva para a aposentadoria, aí acha injusto. De fato, parece injusto, até porque a pessoa contribuiu. Mas não foi posto na lei? Foi Quem posto na lei. Não, aí a lei à época? É verdade. Então, é isso que eu digo. Às verdade. vezes, A não aqui é um ser que alerta fosse- muito grande. Exatamente. Às vezes, os sindicatos, como as associações, discutem algo em prol do servidor, mas só olha aquele momento. Está faltando olhar a Previdência e exatamente. o pós. Se todo mundo olhar a Previdência deixa de ser um problema. Com Porque certeza. ela é consequência. No caso, por exemplo, que você citou, foi um caso bem aberto, que é a questão dos 10 anos. Só contribuiu 9? Por que não se pensou antes que 10 seria o ideal, com 9 teria isso, com 8 teria... Enfim, um decrescente nessa história, que poderia ter sido pensado. Exatamente. Não é verdade? É uma questão Levar de forma proporcional. Exatamente. Proporcional. É uma questão né? de matemática, geometria, muita geometria dentro dessa E história. pensar à frente. E pensar à frente, não é verdade? É esse o detalhe. Quantos aposentados tem hoje o município de Maceió Nós temos em que torno de recebem 6 mil. previdência? 6 mil.
É que não é brincadeira. É a metade dos ativos. Em média de 12 mil servidores ativos, em média de 6 mil servidores aposentados. O que vamos para 18 mil. É. Sem dúvida alguma, dentro de uma folha. Isso. Não é verdade? Exatamente. Bom, com a perspectiva de vida que, evidentemente, eu acho tão ruim quando se fala nisso. Ah, não, mas o problema da Previdência é a perspectiva de vida. Não. Você teve a coragem de colocar que são duas coisas. A perspectiva de vida mudou, a coisa mudou. A falta de coragem de se mudar, o posicionamento também até hoje. Não é verdade? É outra história. Mas a má gestão também. Também. Não é verdade? Também. Fez parte disso, não fez? Fez. Tanto é que eu não estou falando do município, não. Eu estou falando de tudo, como um país todo. De uma forma geral. País de modo geral. Porque o que é que acontece? A gente tinha antes a Previdência, que era misturado com a parte assistencial. Então era normal se pegar esse recurso e não utilizar só para a Previdência. Se utilizava para empréstimos consignados para os servidores, para auxiliar na compra de uma casa própria e na parte de saúde. Então, quando aconteceu de romper isso, que a Previdência passou a ser só aposentadoria, eu acho que faltou um envolvimento maior no país como um todo de conscientização das pessoas, que agora é assim. Porque os problemas que a gente vê ao longo do tempo é má gestão nesse sentido, de não utilizar o recurso da Previdência exclusivamente para pagamento de aposentadoria e pensão. Porque, na verdade, é só para isso. Não pode ter outro uso. Não, Fabiana, não pode. Mas há um detalhe, você está corretíssima nisso. Não houve uma divulgação correta disso na época. Então, a conscientização de que Previdência envolve INSS, envolve o SUS e por aí vai. É uma consciência que está aí no povo. Ele não entende isso, não. Essa separação. Tanto é que quando a gente estava ouvindo os números estão errados, justamente por isso. Porque, na verdade, existe uma confusão muito grande. Quais são os números da Previdência? Quais são os números? Em algum momento, lá no INSS, eles misturam, né, com a parte assistencial. Exatamente. Vou pedir licença a você para ir até as nossas mensagens, tá certo? A gente falava de educação, não é isso? Sim, educação é fundamental na vida, até para tudo, né? Até para se chegar e fazer um trabalho como esse, você tem que reeducar o povo para entender. Por isso que eu digo, olha, educação, SESMAC, gente, SESMAC neles, porque, olha, é fundamental. O SESMAC é fantástico, ele leva realmente a educação onde tem que levar. Ele só está precisando, o SESMAC e qualquer outra faculdade desse país, receber uma educação melhor que venha de lá de baixo, lá do fundamental, lá de berço, como era antigamente. Mas chegando na faculdade, o trabalho é maior. Para a faculdade, o trabalho é maior, mas o SESMAC está aí, fazendo e cumprindo com a sua obrigação muitíssimo bem. Como o SEBRAE, que é um exemplo em matéria de desenvolvimento econômico, o SEBRAE que, em matéria de pequenas empresas e de médias empresas, ele está aí dando exemplos magníficos. É só você saber ouvir, ó. Você que é microempreendedor, você que é pequeno ou médio empresário, saiba ouvir o SEBRAE. Se você souber ouvir o SEBRAE, você vai crescer muito. Comida boa essa daqui, né? Bodega do Sertão. Comida boa, ambiente gostoso, tudo você se sente do sertão. É bom estar aqui e receber os seus amigos nesse programa, assim, na Bodega do Sertão. Ou no Filé do Zezé. Olha, outro ícone da gastronomia. Que coisa boa o Filé do Zezé, né? Almoçando com a Notícia tem sido feito muito lá. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo.
Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo com muito prazer Fabiana Toledo. Fabiana Toledo, que é a presidente do IPREV, é o Instituto de Previdência do município de Maceió. É um abacaxi para ser descascado, coitado, ela descasca. Ela descasca, que eu sei que descasca. Mas o abacaxi, se não for muito doce, né? Quando põe na boca, meu amigo, não é brincadeira, não. Ele tem que ser muito doce, né, Fabiana? Não é fácil descascar certos abacaxis, né? Não, mas a gente vai com jeitinho, Não mistura vai. com outra fruta, Não, com certeza. para dar um gostinho mais Deixa eu mandar um abraço. à vontade. Conceição, leve meu abraço para ela. Tá dado. Diga que ela é uma figura adorável. Você deve se dar maravilhosamente bem com ela. Sim. Porque eu nunca vi uma pessoa receber tão bem antes de você do que a Conceição. Obrigada. Mande meu abraço para ela. Se ela assistir o programa, ela vai ver que eu estou mandando mesmo, viu, Conceição? Bom, vamos lá. Quais foram os avanços que você considera que foram importantes no ano de 2018 e que tipo de avanços você quer fazer nos próximos 2 anos que ainda restam da administração de Rui Palmeira? Perfeito, Geraldo. Olha, ao longo de 2017 e 2018, esses 2 últimos anos, a gente concentrou os esforços em resolver a questão processual. As pessoas, os servidores davam entrada nos processos de aposentadoria e eles demoravam meses, até anos, para serem concedidos. Então, isso era muito ruim, né? O servidor, demais. Depois de trabalhar tanto tempo, na hora que quer se aposentar, ela tem que sair mais rápido. E os processos, na verdade, eles chegavam a ter 2 volumes, tipo uns 400 páginas. Mas por que isso? Porque eu costumo dizer, Fabiana, os servidores não gostam muito, mas é como toda reunião que a gente tem, eu digo, é a realidade. Quando eu entrei no Instituto, a realidade processual do IPREV, ela parou em 1966, quando ele era IPAM. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não utilizavam as ferramentas tecnológicas, nem no pensamento. Os processos eram em papel. Muita pasta. Muito. E tudo é cópias e cópias e cópias. Então, assim, era uma prática da época. É claro. A gente está em outro momento. Então, em 2017 e 2018, o nosso foco foi melhorar o fluxo dos processos. Muito bem. Foi até um pouco de angústia para mim, porque a minha área básica, minha formação em graduação é em ciência da computação. Perfeito. Né? Eu sou formada justamente nessa área com mestrado em gestão do conhecimento. Digitalização, é claro. Então, eu sabia que eu não poderia dar o passo para a digitalização porque os fluxos não estavam prontos ainda. Não estavam prontos, Ia ser uma bagunça. É verdade. Então, nós, em 2017 e 2018, nós focamos isso. Tanto é que hoje, uma aposentadoria tem a satisfação de dar os parabéns aos servidores, que são eles que executam, né? Não sou eu. Eles executam o fluxo processual de forma que a gente consegue aposentar entre 30 e 45 dias. O que ainda é longo, para o que você pensa. Perfeito. Não é? Do jeito que eu penso, a gente teria que clicar num botão, está tudo nos sistemas. Exatamente. Só que existem tantas divergências. Mas essa corrida no fluxo foi muito boa. Tem processos que demoravam anos. Onde é que você conseguiu fazer isso? Nós na verdade, começamos pelo Tribunal de Contas. Foi o primeiro parceiro. Ok. Porque os processos concessivos, eles terminam lá, para eles poderem fazer o registro. Exatamente. Então, nós tivemos
meses de conversas com o Tribunal de Contas para dizer, olha, nosso processo é deste tamanho. Muito bem. Porque os servidores dizem que se não for assim, não homologa. Muito bem. Aí o tribunal, não, vamos lá. Então foi feito um checklist mais arrumadinho. Conversamos sobre alguns documentos que eram super extensos, substituímos por certidões. Enfim, o processo ficou mais enxuto. Hoje não são 2 volumes de processo. Hoje a gente conclui o processo de aposentadoria com um volume só, em torno de 100 páginas, ainda é muito, mas dessa forma nós já conseguimos conceder entre 30 e 45 dias. Então isso é um alívio. O grande problema desse país ainda é o excesso de burocratização, não é? Sim. A burocracia ainda atrapalha, ainda emperra muita coisa. Agora, você como expert no assunto da informação, da tecnologia da informação, eu pergunto a você, o andamento para que isso diminua, que você consiga digitalizar todos os processos, Pronto. não sei se daí para frente ou os antigos. Isso, não. Qual é a tua... A gente já tem o planejamento, Certo. né? Nós resolvemos a parte de fluxo entre 2017 e 2018, reorganizamos o IPREV também estruturalmente, criamos outras diretorias, reorganizamos as coordenações para que o IPREV pisasse de fato em 2017 e 2018, que ele estava muito para trás. Né? Agora que a gente já tem tudo isso organizado, no final de fevereiro nós vamos estar numa sede própria, na Avenida... ali, né? Avenida Afrânio Lages, Governador Afrânio Lages, na mesma rua onde fica a Secretaria a SEDET, Secretaria de Desenvolvimento. Certo. Então, o prédio está sendo arrumado, ele agora está nos detalhes, para ser um presente para o servidor, para os aposentados e pensionistas. Foi olhado toda a parte de acessibilidade. Eu fiz uma confusão na minha cabeça. Onde é a Afrânio Lages? Ela dá... Porque a gente já informa aí ao servidor. O meu GPS não é muito bom, não. Mas a Afrânio Lages, ela fica na mesma rua da SEDET e ela cruza a Fernandes Lima. Ah, tá, já sei. Já sei qual é. Pronto. Eu também não dá para explicar, não, mas eu já sei qual é. E fica próximo também ao Instituto, ao IPREV, que é hoje, né? Perfeito. E assim, agora, quando a gente souber exatamente a data que a gente vai, que vai ser no final de fevereiro, nós já vamos fazer também uma ampla divulgação. Tanto no Instituto, porque nós vamos ficar pelo menos 30 dias lá, né, após a divulgação da data, como também na mídia, para que todo mundo fique abraçado pela ideia e não vá dar viagem perdida indo ao local errado. Com certeza. Porém, esse prédio, ele contempla todas as... para suportar todas as necessidades dos servidores que, por acaso, ele tenha deficiência de locomoção, se ele tiver algum tipo de deficiência permanente ou momentânea. Muito bem. O térreo vai ser exclusivamente para atender ao público. Os servidores que trabalham mais nessa parte burocrática, eles vão estar no primeiro andar, um pouco mais isolado, para não se envolver no atendimento e se dar mais celeridade e análise processual. E uma coisa muito boa, que vai fazer muita diferença para o servidor. Quando a gente mudar, a perícia médica previdenciária, ela vai funcionar no IPREV. Que hoje, quando o servidor está adoentado, acima de 15 dias, ele vai para a junta médica oficial do município. Muito bem. É do município, mas está vinculado à Secretaria de Administração. Não tem a visão do Instituto. Exatamente. Então, quem tiver com uma enfermidade, que precisa se afastar mais de 15 dias do seu serviço, não vai precisar mais ir à perícia da Semarp, não. Vai lá no Instituto de Previdência, vai ser bem atendido, tem os consultórios todos adaptados. Puxa, que beleza isso. Foi feito... Como muda a coisa. Isso, foi feito exclusivamente para dar esse acolhimento ao servidor e também, né, dar um up na Previdência, porque a gente organizou, veja a lógica da coisa, quem é sistemático, né? Nós organizamos a estrutura a nível de fluxos, agora estamos organizando a parte física e agora, no começo do ano, a gente começa a licitar os sistemas, onde a gente vai, a nossa ideia é, de fato, digitalizar todos os serviços ao longo de 2018. Não, e não é só isso. Veja bem, você que no princípio do programa dizia exatamente da divisão entre a assistência médica e continua havendo a divisão, para vocês não entenderem mal. No entanto,
No entanto, ela desburocratizou a necessidade de uma parte de saúde para beneficiar o segurado. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso foi muito bom. Muito bom. Quer dizer, os consultórios médicos para a perícia não tem nada a ver com assistência de saúde. Não, de mas forma... tem. Mas tem diretamente, Não é? porque, na verdade, ele vai avaliar a Com saúde certeza, do servidor. com certeza. E uma coisa, Geraldo, muito Muito importante. bom isso, é muito bom. E uma coisa muito importante que dá uma visão para frente, que é qual? Hoje, o Instituto, como ele não trabalha os dados relacionados à perícia, porque não está com ele, Claro. está em outra secretaria, quando ele começar a trabalhar esses dados, ele vai poder pensar, peraí, por que um servidor está adoecendo tanto por alienação mental, por exemplo, que está trazendo custo para a Previdência? Aí procura ver, Secretaria de Gestão. Avaliação. Nós temos tais situações que estão acontecendo mais com os profissionais de tal área. Será que não dava para fazer alguma ação específica para melhorar a saúde do trabalhador? Por quê? Porque além de ser uma coisa humana, correta, ainda vai ajudar os cofres da Previdência. Não tenha dúvida. Porque o ideal da Previdência é pagar o benefício quando você se aposentar. Qual é o percentual de pagamento de benefício que você tem nesses 6 mil? De parte 6 mil, assistencial. Não, 6 mil são os aposentados. São aposentados Agora e tem uma pensionistas. questão de benefícios também. Que são o os IPREV auxílios, que paga? os auxílios doença. Pois é o IPREV que paga? O IPREV paga auxílio doença e mais de 1 milhão por mês. É mesmo? É um custo muito alto. Muito alto. Mas assim, se você me perguntar o porquê não, hoje eu só sei que existe o problema. Eu fiz essa pergunta para chegar no que você colocou, que foi muito bom. Nós só Quer vamos dizer, poder avaliar depois. Isso, exatamente. E ajudar Perfeito. e melhorar. Perfeitamente. Então, quando você tem essa perícia, você já adianta tudo. Sim, sim. E essa é a novidade com relação à perícia. Certo. Mas a gente tem uma novidade muito importante. Então, diga rápido, que nós estamos quase chegando no fim. Muito importante com relação à sustentabilidade Muito bem. e a questão do gasto correto com a Previdência. Ok. A gente fechou um convênio com o INSS, onde a gente está fazendo cruzamento de dados. Perfeito. Então, se a gente tiver problemas com relação a benefícios concedidos de forma irregular, Muito bem, já vai nós cruzar os vamos dados. pegar, porque o convênio já foi firmado. Não é à toa que você é de TI. Para fazer esse cruzamento de dados, para você, beleza. O importante é o planejamento. Isso, Agora, a exatamente. execução, o importante é ter gente para executar. Perfeito. Não é Os isso? servidores envolvidos e a equipe comprando a ideia, né? Ô, Fabiana, você tem ideia da alegria que você me deu de estar no nosso programa? Nossa, mas coisa assim, boa. é uma satisfação para a gente também, Geraldo. Muito é uma obrigado. satisfação sempre estar aqui presente aí com vocês e dando as notícias. Vamos programar para daqui a algumas semanas a gente fazer, e você vai ser a responsável por isso, a gente fazer um Almoçando com a Notícia, onde que eu convido você e você convida mais 5. Para falar sobre Previdência. Para falar sobre Previdência, incluindo Perfeito. o Estado, incluindo o Federal, incluindo quem você quiser. Fechado? Está fechado já. Ok, um abraço, muito obrigado por ter vindo. Obrigada Sucesso também. pra Obrigada você. a todos. Obrigado também a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E como eu sou previdente e ele também, ele mandou, é ele que manda o encontro está marcado. Olha aí. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.